A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Estamos começando hoje mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje, como pode perceber, nós já estamos aqui com o nosso pastor Tiago, do Grupo de Ciência e Fé. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, muito bom estar aqui no Senhor com as irmãs, é uma benção. Amém. Hoje nós estamos aqui no podcast da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos trazer um pouquinho hoje do assunto referente ao que a ciência trata quanto à tradução, à interpretação, à aquisição da linguagem, da língua materna. E hoje nós estamos também com duas convidadas muito especiais. Nós estamos com a Rebeca, Pai do Senhor, Rebeca. Pai do Senhor, Priscila. E estamos com a Raquel, Pai do Senhor, Raquel. Pai do Senhor, Priscila. A Rebeca, ela é psicóloga, a Raquel, ela é fono. Vai estar na descrição o currículo delas aí, os irmãos vão ter todo o conhecimento, como o nosso pastor, os irmãos já devem conhecer também. Também é formado em várias engenharias, né, pastor? E aí, então hoje nós vamos trazer um pouco sobre o que é a tradução, o que é a interpretação, mas na nossa aquisição. E antes de todas as coisas, para a gente conseguir melhorar, assim, melhor entender, vou perguntar à Raquel, você que é da área da fono, para explicar para a gente a questão da aquisição da língua, da linguagem. Como é que forma isso para nós desde o ventre? A gente bateu um papo antes, né? A gente conversou e você estava explicando sobre como é que é dentro do ventre, como é que o bebê desenvolve isso, como é que começa a adquirir essa linguagem. Traz um pouquinho para a gente, fazendo favor. Pai do Senhor, Priscila. A linguagem é adquirida no bebê desde o ventre. Desde quando ele está sendo formado, quando o aparelho auditivo, lá para a 18ª semana, começa a ser formado, ainda não está perfeito, mas iniciou a formação, o bebê começa a receber estímulos auditivos, seja internos da própria mãe, o coração, o pulmão, o fluxo, né, do intestino, do sangue passando, até os sons externos, né, o ambiente da casa, da família, um ambiente da igreja, já frequentando as aulinhas dos bebês, não é, pastor? As aulinhas era 3. E aí, até chegar lá para a 30ª semana. Vamos facilitar aí essa linguagem. O que seria essa 30ª semana? Lá do 7º mês para frente, né? Perfeito. A criança começa já a discernir, vamos diferenciar o que seria a voz do pai, quando o pai entra em casa e começa a falar com aquele bebê que ainda está no ventre. E aí, quando nasce, o bebê já sabe que aquela voz é a voz do pai. E por que não, né, pastor? A gente já não pode afirmar que quando o bebê ainda está no ventre, ele pode sim ser batizado com o Espírito Santo. Nós cremos nisso, porque ele já está recebendo ali a palavra do Senhor. Então, o bebê, desde a sua formação, já começa ali o desenvolvimento auditivo e, após o nascimento, ali vai amadurecer todo esse processo. Vai começar a aquisição de linguagem. Aproveitando esse assunto para falar também de uma coisa muito importante, né? Quando nós nascemos, nós fazemos o teste da orelhinha, Sim. que é um teste muito importante, é um direito de todos nós, que é um teste que vai emitir um som, né? A partir de uma sonda, trouxe até um esquema aqui, Priscila. Uma sonda que vai ser colocada, encaixada aqui na orelhinha do bebê, não dói, os pais não precisam ficar preocupados. Coloca bem aqui na entrada e o som vai ser emitido, passar aqui, vibrar o tímpano, passar pelos ossículos, a cóclea, passar o nervo auditivo, chegar em tronco lá na parte cerebral, onde é o córtex auditivo, responsável pela audição, lá no lobo temporal, e voltar todo esse caminho e me dar uma resposta. E aí essa resposta vai ser captada por essa sonda, que vai ler, respondeu ou não, está ouvindo ou não. Se as células que ficam dentro da cóclea vibraram e trouxeram a resposta desse nervo auditivo ou não. É uma resposta imediata, porque o tipo de perda auditiva pode ser referente a alguma dificuldade nessa orelha média, nessa parte externa da audição, na parte interna, né? É o tipo de perda auditiva que pode ter. Só que, tendo esse teste dado como positivo, tá ouvindo, tudo normal. Então, aí a gente começa a acompanhar o desenvolvimento auditivo e o desenvolvimento de linguagem, porque a audição e a linguagem estão conectadas, mas elas não são exclusivas, porque os nossos irmãos que não ouvem, como os nossos irmãos surdos, conseguem sim adquirir linguagem de outras formas, porque eles não podem estar ouvindo, mas eles vão começar a adquirir outras habilidades, né? Outros sentidos vão ficar mais aguçados nele,
e eles vão conseguir sim se comunicar de uma forma, outra forma até, uma forma que nós, se formos conversar com surdos, nós vamos ter que também aprimorar isso em nós. Sim, com certeza. É até um tema que a gente pode até conversar depois, que eu quero muito também que a gente fale sobre a questão da aquisição da Libras, da língua de sinais, com a questão de você aprender o português a ser oralizado, que nem a gente estava conversando, que também o surdo ele não é mudo, que nós estávamos falando, né? Então, o mudo é aquele que tem problema nas suas cordas vocais, ou por alguma necessidade que aconteceu, mas a gente pode trazer isso mais para frente. Mas explica um pouco sobre essa questão. Como a Priscila já falou, né? A questão muito importante, né? Nós, irmãos, podemos até cometer esse erro, né? A gente fala erro porque o surdo, ele é surdo. Ele nasce com alguma dificuldade auditiva, seja por uma má formação ainda no ventre, ou por algum medicamento que a mãe tomou, ou que ele, quando ainda era criança, tomou, e pode ter causado alguma dificuldade aí nesse processo todo da audição. Mas a fala está preservada. Como assim a fala está preservada? O que faz a voz acontecer está preservado, né? Todo esse trato aqui respiratório, a parte superior, inferior, as pregas vocais que se localizam aqui, ó, nessa região, tá tudo perfeito. Então nós conhecemos ainda até o método, né, fônico, o método de, né, o surdo oralizado, quer dizer, ele tem todo o trato, tá tudo pronto para ele falar. Só que como ele não tem feedback auditivo, ele não consegue, né, ter esse delay de conseguir falar. Mas ele tem tudo pronto para falar. É tanto que algumas pessoas que fazem um processo, né, de implante coclear, Sim. que é colocar, né, um eletrodo aqui dentro da cóclea para substituir aqui esse aparelho que está com alguma dificuldade, ele consegue sim adquirir a fala e ele vai aprender a ouvir e aprender a falar. Porque nós vamos, né, desde lá que eu falei, desde o ventre, Sim. começamos a aprender a ouvir. E aí, se ele teve alguma dificuldade desde a formação de ouvir, ele vai ter que aprender a ouvir depois. Entendi perfeitamente. Você vê como é a engenharia genética, né? A gente consegue simular ou captar, né? E a partir daí simular o que a cóclea fazia, que é o implante coclear que a irmã falou. Então a gente coloca um eletrodo lá, e aí a parte de fora, que é o ímã, capta as ondas mecânicas e ele transfere e faz o papel da cóclea, transferindo ali para o nervo auditivo, transformando aquilo que eu estou captando pelo ímã, né, que é a onda mecânica, em um impulso eletroquímico. E aí o cérebro vai entender isso. Você vê que a nossa engenharia, ela consegue resolver alguns problemas. Sim. É claro que hoje nós não temos tecnologia para resolver todos, mas se a gente pensar assim, a gente sabe que a volta de Jesus está próxima, mas vamos analisar como se a volta de Jesus demorasse um pouco. Sim. Então nós temos a certeza, do ponto de vista da engenharia clínica, da engenharia genética, que esses implantes eles vão cada vez mais melhorar e vão alcançar coisas que hoje a gente não alcança, né? E trazer um bem-estar, uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Mas essa melhor qualidade de vida, ela não está ligada à vida espiritual. Quem traz uma vida espiritual, uma qualidade de vida espiritual é o Senhor. Glória a Deus. E aí nós descansamos na operação de Deus, né? E aí a Raquel falando, eu só consigo lembrar de uma das aulas que a gente já vivenciou lá no seminário, quando o Senhor fala, a gente não precisa passar por todo esse mecanismo, né? Isso. Esse mecanismo todo, por onde passa a informação, na engenharia a gente chama de comutação, né? A transformação do sinal analógico, que é o sinal mecânico, que a cóclea faz, para o sinal eletroquímico, aí a medicina chama de transdução, que é só essa troca, né? Só que o caminho que a informação faz, a gente chama de comutação. Então, o nosso Senhor, ele não precisa dessa comutação, ele não precisa desse caminho da informação. A voz dele vai no profundo da alma e toca a nossa alma. E nós vamos ver diversas passagens na Bíblia que o Senhor mostra isso, que o Senhor mostra que ele não precisa desse processo. Nós temos lá o surdo de Decápolis. Jesus colocou o dedo no ouvido dele e falou assim, abra-te. Antes do ouvido abrir, o corpo dele reagiu. Ou seja, como que a voz do Senhor, como que ele ouviu a voz do Senhor? Não foi pelo aparelho auditivo. A voz do Senhor foi lá na alma dele. Depois que ele ouviu a voz do Senhor, sem aparelho auditivo normal, aí a palavra fala, e o ouvido dele se abriu, ou seja, o Senhor curou Glória a Deus. a parte mecânica, a parte fisiológica. Aí depois ele passou a ouvir normalmente. Mas ele ouviu primeiro a voz do Senhor sem ter o aparelho auditivo normal, sem ter o aparelho auditivo perfeito.
O Senhor depois é que curou ele. Você vê que a voz do Senhor não precisa passar por isso, ela vai direto na alma, entendeu? Exatamente. E é tão maravilhoso porque você está falando de aprender a ouvir, e aí eu vou para a Rebeca agora. E nosso cérebro, né, Rebeca, ele precisa, ele passa. Você estava explicando sobre da criança e também do adulto, que são formas. Quando a gente adquire uma língua, então a gente, para aprender, vamos supor, a língua materna, que eu já trouxe que desde o ventre, a gente já começa ali com aquela aquisição. O surdo, depois, quando vai começar a aprender a ouvir. Mas traz para a gente um pouquinho como é essa parte, o que que a psicologia traz quando a gente começa a aprender essa língua? A psicologia ela traz um pouco, tanto na neuropsicologia como na psicologia do desenvolvimento, sobre essa parte de compreensão. Então, tanto a criança quanto um adolescente, o jovem, o adulto, é uma pessoa que escuta, então ela tem toda uma questão de atenção, uma questão de percepção auditiva, então todo o meio dela vai fazer com que ela compreenda o que está acontecendo e conforme vai passando os anos, ela vai aprendendo, aquela língua materna que ela mais escuta, né. Mas no caso de um surdo que não tem essa habilidade de escutar, então ele vai usar outras formas, que é a visão. Então, a visão dele fica bem mais aguçada no olhar do que ele tem que compreender, e outras áreas do cérebro dele também vão trabalhar para ele poder aprender um pouco mais sobre isso. Entendi. E nós estamos falando sobre a questão de quando nós aprendemos a primeira língua. E aí agora eu quero trazer um pouco quando nós intérpretes vamos lá para frente para traduzir. E aí a gente sabe que a gente está mexendo com duas línguas. A gente está trazendo a língua oral, que é auditiva, botar assim em 2D, a gente está indo para uma língua 3D. E aí nós temos parte do nosso cérebro, eu estava até estudando um pouco antes sobre isso, que o bilíngue, ele utiliza parte do cérebro para ir conseguindo, eh, melhorar a aquisição da língua. Você estava falando também sobre isso, Sim. né, Rebeca? Sim, a gente tem a área que a gente chama, né, de Broca e Wernicke, que é de compreensão, né, e interpretação da língua. E na língua de Libras ela também é utilizada, porque você precisa compreender o que está acontecendo e você precisa interpretar aquilo. Então essas áreas no nosso cérebro vão ser ativadas para você poder passar para o surdo e para o surdo entender. Então ele também tem essas áreas, aprimoradas que ele o nosso organismo utiliza para a gente poder compreender o que está acontecendo ao nosso redor. No caso das pessoas que são bilíngues, nós podemos trazer aquela criança que já aprende mais do que uma língua, então são outras áreas do cérebro que ela vai, desenvolver, mas temos muitos que aprendem depois de velhos, né, depois de 20 anos ou tá, né, ou que aprendeu a própria Libras, né, trazendo para aqui, então ela vai aprender, porque a gente também chama de linguagem, a língua Libras, né, então, para poder passar, né, que é uma questão que você vai ter que entender o que a pessoa está falando, Sim. então você vai usar uma área do cérebro e depois você vai ter que interpretar aquilo para uma outra pessoa também entender aquilo que você está ouvindo. Então tem todo esse mecanismo aí ativo no nosso cérebro. Glória a Deus. Antes do pastor Tiago entrar, a Raquel falou sobre o aprender a ouvir. E eu vejo muito na tradução, eu como tradutora e intérprete, a necessidade de aprender a ouvir. Isso o tempo todo. Por quê? Enquanto eu tenho que identificar a fala principal, enquanto tem muitos conversando para conseguir passar isso para o surdo. E até mesmo saber com o que o surdo está dizendo, está sinalizando, eu também tenho que saber o que que eu pego para trazer. E como isso é importante. Mas uma das experiências que a gente vive muito traduzindo é saber diferenciar, porque a gente aprende a ouvir. E a palavra fala assim, pastor, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me conhecem, né, Pela quando minha voz. pela minha voz. Então a gente aprende também a ouvir a voz do Espírito Santo aqui, para nos direcionar na hora da tradução. Isso é muito comum, pastor, a gente está interpretando. Lógico que o surdo nos dá sinais, às vezes ele fringe assim a testa, tipo, você sabe que não tá entendendo. Entendeu? E aí, daqui a pouco, a gente começa a mudar, mas em certo momento o Senhor ele nos usa, assim, fala
claramente como que nós devemos fazer na hora da tradução. Mas o pastor, ele conversando, ele trouxe a questão das multitarefas do nosso cérebro. Você repara como que a gente fazer muitas tarefas é complicado. E a gente tem um estudo científico que fala sobre o músico, né? Que ele está ouvindo uma coisa, ele está lendo outra, está executando outra. Então ele está fazendo ali uma multitarefas que tem tempos de resposta diferente. Por exemplo, aquilo que eu vejo, o meu cérebro demora em torno de 80 a 100 milissegundos para processar. Aquilo que eu ouço, ele demora 20 a 60 milissegundos, dependendo de cada pessoa. O meu gestual é 1500 milissegundos. Então, eu penso um negócio e vou fazer o gestual, que é o caso da Libras. O meu falar, eu penso e falo 600 milissegundos. Reparo que todos eles têm tempos diferentes, mas quando você está tocando um louvor, quando você está cantando, você faz tudo ao mesmo tempo. Você está lendo a letra, você está tocando um violão, você está cantando, você está ouvindo, tudo ao mesmo tempo. E como que o cérebro trata isso? E eu imagino que seja assim também para quem está fazendo a tradução simultânea. Como que o cérebro trata isso? Ele começa a antecipar as coisas. Alguns sentidos que são, no caso da música, que são mais demorados, ele começa a antecipar para que ele consiga processar tudo junto, né? Mas aí entra um componente diferente daquilo que é a fisiologia. Isso nós estamos falando de fisiologia, como que o cérebro atua. Entra um componente que ele é melhor e nos dá uma capacidade ainda melhor, que é o Espírito Santo. Que ele entra no nosso ser, e aí quando ele controla o nosso ser, todos esses mecanismos, todos esses tempos se tornam irrelevantes, porque o tempo está dentro dessas medidas. Mas como ele está na luz, o tempo é irrelevante, então ele começa a tratar as coisas como uma forma. E aí você vê que se você fala uma coisa, você transmite uma coisa para o surdo, que você nem tinha pensado, mas você transmite por quê? Porque o Senhor revelou. Glória a E você não sabe nem de onde veio. Depois que você percebe, então, de onde veio isso? Não, mas foi o Senhor quem agiu, porque o tempo para ele é irrelevante. Então esse processamento, ele pega esse processamento, deixa aqui comigo. E ele começa a guiar a sua vida, você começa a ser usado, isso é maravilhoso. Glória a Deus, isso é perfeito demais, porque lá fora, os tradutores e intérpretes, normalmente a gente recebe, sabe, pastor, um cronograma, o que que vai ser dito, a gente até para um pouco para estudar, para ver se a gente consegue desenvolver melhor, Faz um preparo, né? faz um preparo, mas aqui na obra a gente vê o quanto o agir, porque é na hora o Senhor, no seminário mesmo, o culto profético acontece um tempo antes, com as aulas que vão ser decididas, né? Decidido na hora. Algumas aulas são decididas ali, na hora, na mesa, há Exatamente. mudanças, mas o nosso preparo é diferente. O nosso preparo é espiritual. É espiritual. E como que o Senhor fala. E uma outra colocação, que nós também vamos ouvir uma voz que a gente nunca ouviu, né? Dentro desse contexto, nós estamos assim, na mesma igualdade com todos os irmãos. E o mais interessante é que a coisa mais inclusiva que existe no nosso universo é o arrebatamento, tá? Por quê? Porque ele não faz diferença entre o que é novo e o que é mais velho. Ele não faz diferença aonde você vai estar na face da terra. Ele não faz diferença da sua condição física. Você pode estar bem fisicamente, você pode estar no hospital, no leito do hospital, você pode estar em coma e você não está ouvindo a voz de ninguém, mas no dia do arrebatamento você vai ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. E aí no caso dos nossos irmãos que são surdos, é a mesma coisa. Nós e eles vamos ouvir uma voz que não depende desse mecanismo, que vai no profundo da nossa alma, né? Nós vamos dizer, e o interessante é o seguinte, que João fala lá no Apocalipse assim, olha, e eu ouvi a mesma voz que antes tinha falado comigo. Sobe aqui. E quando a gente vai vendo o Evangelho, qual foi a primeira vez que Jesus falou com João? Jesus, ele chama João e Tiago assim, ó, vem e me segue. Vinde após mim, eu te farei pescadores de homens. Passou ali uma pessoa que, vamos analisar pelo ponto de vista humano, passou uma pessoa que eles não conheciam, né? Eles podiam olhar e falar assim, um andarilho, vou sair daqui, uma pessoa que tem... Mas a palavra diz que eles logo largaram as redes e seguiram a Jesus. Então, não foi uma palavra humana. A palavra que Jesus falou ali foi na alma deles e testificou que ele era o Senhor de todas as coisas. Glória a E Deus. essa mesma voz nós vamos ouvir lá no dia do arrebatamento, porque João falou isso, olha, é a mesma voz que primeiramente falou comigo. Então um dia nós escutamos a voz do Senhor, um dia nós tivemos uma experiência com o Senhor, e no dia do arrebatamento essa mesma voz vai falar com a gente, ó, sobe aqui, Amém. e nós estaremos para sempre com o nosso Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Raquel e Rebeca, vocês querem trazer mais alguma coisa? Não, acho que a gente já trouxe bastante
bastante informações, né. Sim. E aí, Raquel, pode ficar à vontade. É interessante o que o pastor falou, que os intérpretes de Libras são vasos como nós, né, usados pelo Senhor, e o que mais podemos ver, né, de interessante nisso tudo, que vocês são a voz do Senhor para o surdo, porque o surdo só consegue ouvir, né, a voz do Senhor. Claro que o Senhor fala com ele, Uhum. mas naquele momento do culto, né, vocês vão interpretando, e a interpretação que vocês estão fazendo pode surtir de efeito para um, para outro, é o Senhor falando. Como se todos nós aqui estivéssemos num culto, o Senhor fala de uma forma particular com cada um, né, vocês sendo usados maravilhosamente, né, na vida desses surdos. Exatamente. E a gente vê que a ação do Espírito Santo, ela é sem limite. Pastor, uma vez a gente foi para Bolívia, aí fomos viajar para Bolívia, fazer evangelização na Bolívia. Cheguei lá, tinha 3 surdos. E eu falei: "Misericórdia, eu não sei a língua de sinais daqui", que é totalmente diferente daqui, que é a Libras, língua de sinais, né, língua de sinais brasileira. Bolívia, língua de sinais boliviana. Eu já sabia o alfabeto em segunda, terça e quarta. Eu falei: "Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou traduzir isso daqui?". E aí as 3 surdas me identificou, eu e a Suelen, por conta do satélite, porque elas entraram na igreja, porque viram o satélite, viram que tinha uma janelinha, uma interpretação, elas conseguiram entender que não era de lá, da Bolívia, mas que tinha intérprete, e elas ficaram. E a surda ia, sempre na igreja. Quando a gente chegou, que ela identificou a gente, ela falou: "Intérprete", ela começou a sinalizar. Eu falei: "Meu Deus, eu não estou entendendo", mas fomos lá para frente, interpretamos e clamando ao Senhor e pedindo ajuda, porque eu tentava fazer a datilologia, como eu sabia o alfabeto, mas eu não sei espanhol. Então eu fazia em português, elas: "Quê?". É, Não fazia muito sentido. Mas no final a gente pediu oração, elas foram 3 no primeiro dia. No segundo dia, no domingo, foram 5. De 3, eles chamaram mais 2. Eu falei: "Meu Deus, está aumentando o quantitativo de surdo". Alguma coisa elas entenderam do culto passado, glória a Deus. No final, quando foram orar por nós, o Senhor falou assim: "Como que é o agir do Espírito Santo? Minhas servas, não vos preocupeis, porque em tudo aquilo que fizeste errado, eu fiz operação de milagre nas vistas delas, para que elas entendessem o certo". isso é Amém. maravilhoso, né? Então isso, você vê que passa, a gente sabe de tudo que a ciência traz, né. Sim, Eu precisaria passar por todo o processo de aprender com certeza. uma Uma língua língua nova, né. nova. E não Sim. uma, 2, a língua de sinais de lá e o espanhol. Sim, com certeza. Então, assim, o Senhor trouxe para que tudo isso acontecesse da forma dele, da operação do milagre dele. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele não nos deixa desamparados. Toda vez que nós chegamos na nossa limitação, e aí nós fala isso muitas vezes no Manaim, existe o limite da razão, né, o limite daquilo que nós podemos fazer. Toda vez que nós chegamos no nosso limite, o Senhor, ele age maravilhosamente, ele expande esses limites pela graça dele, e ele opera maravilhosamente, não nos deixa desamparados, não deixa aquele que precisa de uma bênção desamparado. Deus, ele sempre vai socorrer o servo do Senhor. A nossa palavra para todos os irmãos, mas principalmente para os nossos irmãos que são surdos, para que eles se sintam incluídos, eles fazem parte desse corpo maravilhoso que é a nossa igreja. Nós estamos aqui reunidos debaixo de um sangue poderoso, que é o sangue de Jesus, Glória a Deus. debaixo de uma ação do Espírito Santo, em que todos nós temos limitações. Nenhum de nós é ilimitado, né? Nós temos as nossas limitações, mas dentro das nossas limitações, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos sustenta, assim como tem sustentado os nossos irmãos surdos, que têm ouvido a voz do Senhor, têm tido experiências com o Senhor, para mostrar que o Senhor está vivo e que eles fazem parte desse corpo que vai morar na eternidade. E que eles não se preocupem. A questão da audição, como nós falamos aqui, a questão da audição, no arrebatamento não tem diferença nenhuma. A voz vai lá no nosso profundo, da nossa alma e nos chama, e nós vamos para sempre morar com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente fica com uma aprendizagem tanto para os surdos, para você que é surdo que está nos assistindo, entender claramente que o Senhor, ele ama a sua vida e também ele fala a sua alma, né, pastor? É verdade. E aos intérpretes de que: "Ai, Priscila, eu não sei nada". Eu também não sabia na Bolívia, mas o Senhor é que Amém. opera o milagre e faz com que a palavra chegue a todos, né? Amém. Glória a Deus. Assim nós encerramos o nosso podcast e espero que os irmãos voltem. Eu vou convidar mais vezes, mais vezes. Temos muitos assuntos para falar e espero que os irmãos tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar
comentar, manda para aquele seu amigo que também precisa aprender um pouco mais e viver essas experiências que nós temos vivendo. Quero agradecer a todos pela presença. Rebeca, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Priscila. Raquel, obrigada, minha querida. Muito obrigada, Priscila. Pastor, muito obrigado por estar conosco Eu que aqui. agradeço. Sempre que precisar, estamos à disposição. Amém. Vamos pedir mesmo. Amém. Amém. Então, até o próximo programa. A paz do Senhor Jesus.